Tudo bom, alunos do oitavo ano? Aqui quem está falando é o professor Jones Pavel. Vamos falar um pouco sobre circuitos elétricos. Os circuitos elétricos, eles podem ser de vários tipos de ligações de dispositivos. Então, o circuito elétrico serve para ligar dispositivos, como geradores, resistores, receptores, capacitores e indutores. Então, nós temos uma demanda onde o fio condutor, né, que passa a corrente elétrica pelo circuito elétrico. Então, graças ao circuito elétrico, é possível fazer as ligações dos dispositivos, né? Então, nós temos esses tipos de dispositivos que é feito o circuito elétrico e onde ocorre diversas passagens de carga elétricas. Então, permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos dos circuitos elétricos, né? Então, a gente tem que entender que tudo que tem eletricidade tem uma complexidade de outras informações também. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a potência elétrica, sobre circuitos elétricos, corrente elétrica e a necessidade do circuito ter o seu funcionamento para produzir o movimento, o trabalho, né, de equipamentos, tá bom? Então, nós temos os circuitos elétricos que podem conter uma quantidade de elementos variados, né? Então, nós temos que entender essa quantidade de elementos variados. Então, nós temos aí as funções desses diversos circuitos elétricos, né? Então, tais circuitos podem produzir calor, armazenar carga elétrica, interromper a passagem de corrente elétrica. Então, nós vamos conhecer esses tipos de circuitos elétricos e tudo que compõe um circuito elétrico. Então, o primeiro que nós temos aí são os geradores, que transformam a forma de energia em energia elétrica. Então, a principal função do gerador é provocar diferenças de potencial entre os terminais de circuito elétrico e de modo que a corrente elétrica possa fluir, passar, né, por esses equipamentos. Então, vamos supor um gerador, pilha. Então, a pilha já possui, né, a sua carga elétrica. Então, ele é um gerador de carga elétrica. Baterias e as tomadas energizadas são exemplos de geradores. Então, as formas onde a energia pode ser armazenada ou transferida, né, são essas que eu falei com vocês: pilhas, baterias e tomadas. Vamos agora conhecer um símbolo do gerador em um circuito elétrico. Tá aí, esse é o símbolo de um gerador em um circuito elétrico. Bom, então toda vez que tiver um desenho de circuito elétrico, esse sendo apresentado dessa forma, é um gerador elétrico. Vamos falar agora dos resistores. Eles podem dissipar a energia elétrica, né? Então, nós temos aí a possibilidade. Então, um fenômeno conhecido como efeito Joule, quanto maior a resistência elétrica do resistor, menor é a corrente elétrica atravessá-lo. Exemplo, panela elétrica, chapinha. Então, nós temos esses resistores que dissipam em forma de calor. Chuveiro, né? Panela elétrica, chapinha de cabelo. E sempre são simbolizados dessa forma aqui. Nós temos aí os receptores, né, que converte a energia em energia cinética. Exemplo, ventiladores, baterias, liquidificador, ar-condicionado, geladeira. Então, são exemplos
de receptores, que sempre vai ter um motor elétrico, né, produzindo movimento. Então, o símbolo dele é também diferenciado. Apresenta receptor com um símbolo de gerador, né? Então, todos os receptores têm símbolo. Isso aqui é interessante, que é um circuito que a gente está estudando. É sobre isso que nós estamos estudando. Então, nós temos a parte que tem as baterias, nós temos agora os receptores, que vai provocar o movimento, e nós temos essa parte aqui também, que vai mostrar o dispositivo de ligar e desligar esse circuito elétrico. Então, os capacitores, né, armazenam a carga elétrica, e esse armazenamento são utilizados em circuitos elétricos para que a estabilização do fluxo elétrico seja mantido. E a representação deles é com 2 barras, tá bom? Existe também os dispositivos de controle, que são usados para medir os parâmetros do circuito, como, por exemplo, a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, o ampímetro, que é esse equipamento aqui, ele possui fases, né, nele mesmo, de voltímetro e multímetro. São dispositivos de controle, controlar para saber se a corrente elétrica, medir a tensão e a corrente elétrica estão de acordo para esse circuito que foi criado. Esse é o símbolo, né, do dispositivo de segurança. Então, são os interruptores elétricos que possuem os limitadores de segurança. Um deles são os fusíveis e os disjuntores, que possuem esse controle também. Então, toda a parte elétrica residencial possui disjuntores, que são estruturas que vão fazer o controle de segurança caso ocorra alguma descarga elétrica, né? Um consumo acima, né, também do que realmente a fonte, né, geradora, ou a fonte que está precisando de maior tensão. Se passar do limite, ele desarma, como acontece em algumas residências quando liga 2 equipamentos ao mesmo momento, e esses equipamentos permitem ou fazem parte da mesma distribuição de carga elétrica, né, de corrente elétrica, vamos dizer assim. Então, tem residências aí que são monofásicas, que é onde, se ligar no mesmo momento 2 chuveiros, vai acontecer o quê? Eles vão desarmar, tá bom? Porque há uma tensão muito maior do que realmente suporta o local. E aí eu vou apresentar para vocês 2 circuitos que no próximo vídeo nós vamos entrar mais em detalhe, que é o circuito elétrico de série. Então, observe aqui, ó, onde nós temos os bocais, onde vão ter as lâmpadas, né? Onde vai receber a parte elétrica, né, da bateria, né? Então, nós temos o disjuntor também, que interrompe, né, a passagem nesse circuito elétrico. E esse é um circuito de série. Observe, né, a ligação entre eles, né? Estão ligados um ao outro. Então, se chama série. Já o circuito elétrico em paralelo, nós temos aí uma ligação diferenciada, né? Então, a corrente elétrica, ela acaba sendo subdividida para atender esse tipo de aparelho, né, que vai receber a carga elétrica vinda, né, do nosso gerador, vamos dizer assim, né? Então, esse circuito paralelo, ele no caso subdivide os caminhos onde vai passar a corrente elétrica, tá bom? Então, alunos, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente entra em detalhes sobre circuitos elétricos de série e paralelo. Obrigado.